Olá, clientes e amigos. Espero que todos tenham passado a virada de ano bem. Vamos aproveitar para desejar um 2025 maravilhoso para todos vocês. Nesse início de ano, nós tivemos diversas lives, diversas reuniões, podcasts, todo mundo falando qual o melhor investimento para 2025. E nós tentamos sintetizar um pouco para facilitar o entendimento de vocês quais serão as melhores estratégias para esse ano, combinado? Mas antes, eu tenho que falar um pouquinho em relação aos nossos destaques para o ano. O que aconteceu no ano passado, o que deve acontecer esse ano, tanto no cenário doméstico quanto no cenário externo, tá? Falando das perspectivas econômicas da nossa asset, da EQI Asset, nós temos uma visão que o PIB esse ano deve fechar na casa de 2%, a inflação deve bater aí na casa de 5%, sendo que hoje já saiu o IPCA, deu 4,83 de 2024, estourou a meta, 2025 deve estourar também. A nossa Selic deve bater 15,25, uma taxa extremamente alta. Vou estar mostrando ali na frente o histórico para vocês verem que ponto que nós vamos estar chegando. E o nosso déficit no setor público tende a se manter, mesmo com os pacotes que o governo vem implementando. Combinado? Em relação ao nosso PIB, que eu já vim falando aqui no cenário anterior, deve cair o nosso crescimento. A gente vinha no crescimento de 3,3%, 3,4%. Nós devemos chegar esse ano a apenas 2%. Conforme uma política monetária restritiva, Então, devido a tudo que vem acontecendo, devido a todos os nossos riscos fiscais, devemos ter um PIB menor no ano de 2025. Em relação à nossa inflação, a gente já citou, ela vem estourando a meta, infelizmente, vai ser o segundo ano seguido que ela estoura a meta, vai estourar novamente agora em 25, então será o terceiro. Temos um momento extremamente conturbado, principalmente devido ao dólar, que acaba influenciando muito forte a nossa inflação. Aproveitando que hoje saiu o IPCA oficial, a gasolina, o café moído, o leite, foram itens que na sexta puxaram muito a nossa inflação, puxaram bastante o nosso IPCA. Em dezembro deu 0,52 e no ano em 4,83. Mas eu quis mostrar essa curva para vocês verem o período ali que nós tivemos pandêmico e pós-pandêmico, a economia estava até se recuperando bem, porém, infelizmente, voltamos até essa inflação acima da meta, tá? Em relação à nossa Selic, eu também quis mostrar agora um pouco do passado. Nós tivemos uma Selic tão alta assim só no período Dilma, só no estresse de impeachment. Então é um momento muito ruim. Não estou falando ali de 2003, 2005, porque ele era um momento pós-implantação do Plano Real, era o Lula 1, era o nosso primeiro governo do Lula, a gente vinha no momento de estabilização econômica, mas esse período que nós vamos viver esse ano é um período histórico, onde nossos juros nominais devem passar da casa dos 11% ao ano. É um juro extremamente alto, os nossos juros reais efetivos. Então a gente tem que ficar muito atento a essa situação, temos que ter cuidado na nossa alocação de patrimônio, que é a tendência do ano. Ter uma Selic maior e uma inflação pressionada, combinado? Em relação às nossas reuniões do Copom, nós tivemos a mudança, no último vídeo que eu fiz eu falei da saída do Campos Neto e da entrada do Galípolo, e além disso tivemos uma mudança na diretoria do Banco Central. Ela é composta atualmente por 9, contando o presidente, onde tem essa votação. Então hoje nós já temos a maioria de indicantes feitos pelo atual governo, sendo assim, mais um ponto que a gente tem que ficar atento nas próximas reuniões, sendo que na última reunião nós tivemos um guidance. O que é isso? Uma expectativa já implantada de alta da Selic em janeiro agora, no final do mês, em mais 1%, chegando a 13,25%, e mais uma alta já comprada para o mês de março, chegando a 14,25%. Após esses meses, o mercado acredita em mais duas altas de 0,5% e posteriormente numa estabilização. Porém, no relatório Fox, ele mostra que nós vamos fechar o ano em 15%, até coloquei um meme ali, a gente honestamente não acreditamos nisso, a nossa asset não acredita, o mercado, as principais instituições não acreditam, mas na média o mercado ainda acredita numa Selic de final de ano em 15%. Nós ainda mantemos essa estrutura pensando em 15,25%, falando aí pela EQI, combinado? Em relação ao mercado externo, hoje o nosso principal fator para o dólar está sendo o mercado externo. Nós temos o fiscal, obviamente, só que o fiscal já está precificado. Então o mercado doméstico já está precificado em relação ao dólar. Então o nosso principal viés para acompanhamento agora realmente é o governo norte-americano. Quando o Trump deu indícios que ele iria vencer, o dólar também já foi precificando ao longo desse tempo. Porém, o Trump vem com medidas protecionistas para o mercado norte-americano,
o Make America Great Again, né? Vamos fazer a América ser grande novamente. Porém, isso traz uma força para o dólar muito forte. Vamos ver se essas medidas realmente vão ser implementadas, tá? Esse é a principal atenção nossa, não é um indicador econômico, mas seria o nosso principal indicador econômico para o mês de janeiro e para o ano, né? As medidas que ele vai tomar, né? Nós temos uma situação de aumento de tarifas, principalmente para os países emergentes. Isso pode gerar uma inflação para eles também. E se gera inflação nos Estados Unidos, nós temos uma situação que é a não queda dos juros norte-americanos. Então, os juros vinha no cenário de queda, vem ainda no cenário de queda, porém, devido a todo esse escopo, todo esse arcabouço que eu estou falando com vocês lá dos Estados Unidos, podemos não ter tantas quedas esse ano. O mercado já fala em apenas uma ou duas quedas apenas dos juros norte-americanos. Hoje, nós também tivemos um dado fresco que corrobora com isso. O índice de desemprego dos Estados Unidos caiu de 4,20 para 4,10, sendo que o mercado esperava que ele se mantesse em 4,20. Foram criadas mais vagas de emprego do que era esperado. Isso, por incrível que pareça, é ruim, porque se nós temos mais gente na economia atuando, trabalhando, tendo renda, são mais pessoas consumindo, eu tenho mais demanda, então eu tenho mais impacto inflacionário. Se eu tenho mais inflação, eu não consigo reduzir os juros lá da maneira que o mercado espera. E se os juros norte-americanos não caem, a nossa moeda tende a perder força, ok? A moeda do mundo, tá? Não só o real, tende a perder força perante ao dólar, tá? Eu fiz questão dessa vez de colocar um dado novo, que eu não colocava nas apresentações, até estou colocando isso para a nossa equipe aqui agora, que é o monitor do Fed, onde a gente acompanha a expectativa em relação aos juros norte-americanos. Atualmente, neste monitor, as próximas 3 reuniões do FONC, nós devemos ter manutenção dos juros norte-americanos. A gente vinha em queda, agora vai ter essa manutenção. Possivelmente só lá para junho que nós teremos uma queda nos juros norte-americanos. E lembrando que os juros lá trabalham com uma banda, atualmente entre 4,25 e 4,5. A expectativa é que ele chegue entre 4 e 4,25, e um cenário otimista que ele bata 3,75 a 4. Vai depender muito das medidas implementadas pelo novo governo. Tá? Se antes esperávamos 4 a 5 quedas dos juros norte-americanos, atualmente esperamos apenas uma ou duas. Por que eu estou batendo muito forte nessa tecla? Isso diretamente impacta no nosso dólar, né? Impacta diretamente no nosso câmbio. E o dólar foi feito para humilhar nós economistas, né? Nós estamos numa situação que a moeda norte-americana, desde o mês do final de novembro ali, com exceção do meiuca de dezembro, ele vem se mantendo acima de R$6. Isso é muito ruim para a nossa economia doméstica. Para as empresas exportadoras, ok, né, elas conseguem alcançar lucros melhores. Porém, para o cenário doméstico, para o cenário de inflação, para o cenário dos nossos juros, isso é muito ruim. Tá? Então, esperamos que o dólar volte para casa mais próximo possível dos 6, porém, com tudo isso que eu disse anteriormente, não acreditamos nesse cenário no curto prazo. Okay? Ontem nós tivemos uma queda legal do dólar, o dólar chegou a bater 6,05, porém hoje com os dados do emprego norte-americano e com o que a gente vem acreditando para o futuro, o dólar já vem voltando para casa de 6,10, 6,13. É um ponto de extrema atenção, né? A gente vê no mercado, infelizmente, principalmente influências na internet falando de valores muito exorbitantes, porém, não que eles estejam errados, mas dólar acima de R$6 nós não conseguimos ver um teto ainda. Tá? Então, isso é motivo de cautela que a gente tem que ter atenção. Combinado? Agora sim, já falei então do cenário doméstico, bem brevemente, falei do cenário externo norte-americano. Agora nós vamos entrar na seara dos investimentos. Né? Qual seria o melhor investimento para esse ano? Qual seria a melhor estratégia para 2025? Aqui essa sopa de letrinhas, né, todos esse quadrado, depois vocês contatem a nossa assessoria, aqui mostra os melhores investimentos desde 2010. Quem venceu, tá? Aqui é um ranking de melhores ativos. Não necessariamente esse ativo deverá estar na sua carteira, pois cada cliente tem o seu perfil. Cada pessoa tem o seu perfil, pessoa jurídica, pessoa física, estratégia, idade, prazo. Então aqui é mais para vocês terem uma noção, aqui é mais para confundir mesmo, vocês verem, para entenderem como que precisa de nós para poder estar assessorando vocês. Levando em conta agora o nosso cenário, a nossa vida aqui, quando a gente vai aplicar o capital de vocês, o CDI, que é o básico que todo mundo aplica, desde 2010 ele tem uma média de 9,44.
O brasileiro é ancorado a 1%. Ah, meu dinheiro tem que render 1%. Não é assim que funciona, ok? Na média, desde 2010, nós tivemos um CDI de 9,44, combinado? Com exceção dos últimos 5 anos, de 2022 e 2023, nós não tivemos CDI acima de 13. Obviamente, nós vamos ter agora em 2025 e 2026 uma Selic sobrepondo essas taxas. Mas eu quis mostrar isso aqui para vocês entenderem que, quando a gente vai montar uma carteira, pensando no médio e longo prazo, temos que ser estratégicos, temos que buscar os melhores caminhos. E não necessariamente vai ser aquele caminho do momento, a gente sempre olha o futuro, ok? Até para mostrar para vocês, a renda variável no nosso país deu apenas 6,85 no período, muito baixo, né? Internacional 20,54. Lembrem disso, internacional, nós vamos falar ali na frente. Então foi um ativo que nos últimos anos performou muito bem. A nossa carteira conservadora 11,6, tá, nesses últimos anos. Então ela vem mostrando uma carteira assertiva, moderada 11,39 e sofisticada 10,86. Por que eu estou falando daquilo ali, pessoal? Para vocês verem como que a gente atua na hora de montar a carteira, discutindo, obviamente, com vocês, clientes. Nós temos uma carteira como se fosse um time de futebol, tá? Nós vamos ter ali o CDI, que é o zagueiro, né? O pós-fixado, vai proteger a carteira de vocês dessas oscilações. Nós vamos ter ali o pré-fixado, que é o meio de campo, que dependendo ele pode ser muito bom, porém o pré-fixado no cenário, dependendo da forma que ele for adquirido, se o juro subir demais, ele se torna negativo na sua carteira. O Inflação Mais, um excelente ativo de meio de campo para também estar protegendo a carteira de vocês. Então, no renda fixa, principalmente, nós temos o zagueiro, que é o pós-fixado, nós temos inflação e pré-fixado. Esses são os principais ativos pensando em renda fixa, tá? E, quando eu falo de laterais, que você está ali na frente, nós temos o internacional e o ouro, que são ativos pensando em diversificação. Tanto para atacar, para trazer um melhor retorno, quanto para defender, porque são ativos mais voláteis, que oscilam na carteira de vocês, tanto para cima quanto para baixo. E por último, os fundos imobiliários, nossos atacantes, né, criptoativos e ações. Criptomoedas, nós não damos recomendações de criptoativos. Porém, a EQI tem uma carteira sugerida para os clientes que tem um perfil onde você consegue fazer essa compra dos ativos entrando em 10 criptoativos, não só o Bitcoin. Vai ter lá Ethereum, Solana e uma carteira que se mostrou bastante assertiva, tá? Nos últimos 2 meses rendeu mais de 50%. Porém, é uma pimenta muito ardida, tem que tomar muito cuidado, o cliente tem que ter perfil para entrar em cripto. Fundos imobiliários, que é algo que a gente vem falando sempre aqui no nosso dia a dia, é algo que a gente busca na diversificação para os nossos clientes, eu fiz questão de colocar um pouquinho para vocês, porque nos últimos meses sofreu bastante, né? Porque quanto mais os juros futuros tendem a subir, mais o fundo imobiliário tende a sofrer. A gente tem que ter um pouco de discernimento e separar o valor da cota dos meus aluguéis. Beleza, será que meu fundo imobiliário está valendo menos, mas será que eu não estou recebendo mais aluguéis? É isso que vocês têm que discutir com seus assessores, porque pensando no médio e longo prazo, a tendência de imóvel é um excelente investimento. A gente acredita que fundo imobiliário, que investir no setor imobiliário sempre é um bom atrativo no nosso país, tá? Vive um momento conturbado, tem essa situação das NTNBs, quanto mais o juros subir, mais ele sofre. No final do ano nós tivemos um pouco de recuperação, no final de dezembro, ali nas últimas 2 semanas, é o nosso atacante, por isso que ele é considerado renda variável. Tá claro? Fundo imobiliário é considerado renda variável, mas eu quis mostrar isso aqui mesmo mais para vocês terem uma noção como que se comportou no final do ano e como tende a comportar neste ano de 2025. Aqui nossa carteira sugerida, tá? Eu não vou entrar no mérito, vocês clientes podem solicitar junto com os nossos assessores a nossa carteira sugerida, montada pela nossa research, ok? Em relação à carteira de fundos imobiliários. Mas eu queria dar uma ênfase nos ativos que desde 2023, quando nós fizemos a migração da outra casa para o BTG, para a EQI, onde eu falo tanto que foi assertivo, como que está o comportamento dos ativos que a gente veio comprando ao longo desses meses. Obviamente, valores pequenos, de acordo com o perfil de cada carteira, mas a nossa carteira, ela rendeu em média 1,11 de yields, 1,11 de cupons, isento de imposto de renda. Quando eu comparo isso com o CDI do mês de dezembro, por exemplo, deu 118% de CDI isento. Se a gente fizer o chamado Gross Up, né, que é comparando isso com o CDB, por exemplo, com o título bancário comum, a gente está falando aí de mais de 140% de CDI. Aqui não é sugestão de compra, nada disso, eu só estou mostrando os principais ativos de pagamento de juros do mês. Aqui não é nenhum tipo de indicação de compra de produto, até porque as ofertas já foram feitas. É mais para vocês verem como que foi o comportamento no mês de dezembro. 1,11 isento
de imposto é uma taxa muito boa. Isso, a maioria ali são fundos imobiliários certificados, ok? Com menos volatilidades. Tem fundo imobiliário da B3 e temos muitos ativos de renda fixa que vão pagar essas taxas, né? Nós acreditamos que o renda fixa é um caminho muito importante para nossas carteiras, né? A CN Capital atua de forma muito conservadora e muito protecionista com vocês, clientes, ok? Para a gente finalizar, então, qual o melhor investimento para 2025? O melhor investimento é ser estratégico, é estar montando essa carteira de forma diversificada, é estar seguindo ali o seu perfil que você respondeu lá no aplicativo, entendendo junto com o seu assessor qual o melhor caminho, porque às vezes o perfil lá vai dar como sofisticado. A gente conversa com o cliente e entende que ele não é sofisticado, que ele é conservador, né? A gente vai trabalhar em cima disso. Então, a estratégia, ela é sempre uma conversa entre nós. A EQI tem muito, né, de falar, ela era o lema dela de 24 e 23, autonomia vocês clientes. Esse é o nosso foco. A gente ter essa discussão sempre, ter sempre essa conversa que não existe uma receita de bolo. Porém, esse aqui é o modelo das carteiras sugeridas pela EQI, como vai ser realocado em percentuais de classes de ativos. Incluímos aí o exterior até para o cliente conservador. Então lembra que eu falei do internacional? Frisa no internacional. Então exterior é algo que a gente vai começar a trabalhar ainda com mais força, obviamente de acordo com o perfil e margem de cada cliente, tá? Então em cima disso, nós vamos estar montando as estratégias junto com vocês, clientes, e buscando a melhor aderência, ok? Mas quando todo mundo entra numa live de melhores investimentos, quer saber realmente, né, qual é o melhor ativo para estar aplicando, né? Aqui eu não coloquei nome de papel, até porque, de novo, não é uma sugestão de investimento. Eu só quis dar exemplos de ativos que nós temos aqui hoje para a gente poder estar direcionando a vocês, clientes, de acordo com o seu perfil. Papel aí pagando CDI mais 3,75. Esse aqui eu falo que não é nem só o meu lateral, não. Esse é aquele bom atacante que consegue voltar, que é um ativo que vai proteger a carteira de vocês, vai dar uma taxa excelente e se a Selic no futuro voltar a cair, vai te dar um percentual ainda melhor do CDI. Vou estar falando disso ali na frente. Ativos atrelados à inflação sempre é importante ter um ganho real na minha carteira. Então, se eu tenho um papel que me paga a inflação mais uma taxa pré-fixada, eu vou ter um ganho real legal. Minha carteira tende a ter uma boa rentabilidade ao longo dos anos. Vai ter momentos que rende um pouco menos, outros um pouco mais, mas ativos de inflação mais são excepcionais para proteger a carteira de vocês. É o camisa 10 da carteira de vocês. Os ativos pré-fixados, né, que a maioria dos clientes mais conservadores gostam, mas olha só, o pré-fixado não é tão conservador, né? Se a Selic sobe demais, ele tende a valer menos. Mas o pré-fixado é um ativo que, para quem gosta de juros mensais, quem gosta de maior previsibilidade, nós temos esse mês ativos acima de 16%. Tanto os CDBs, que são ativos para pessoa física e pessoa jurídica, quanto os fundos imobiliários ou fundos fechados certificados, que são isentos de imposto de renda na pessoa física. Vamos ter um fundo esse mês pagando 16,5% isento de imposto de renda, tá? E no internacional, temos ativos pagando dólar mais 10, no caso a variação cambial do dólar, mais 10% pré-fixado para uma proteção internacional naquela diversificação de papéis. Eu quis, meus amigos, frisar um pouco do CDI+, só para explicar essa questão do atacante que vai e volta que eu falei com vocês. Um ativo que tem um pré-fixado de 3,75 no nosso país, onde eu tenho uma expectativa do Focus de uma inflação chegar a 15,25. Coloquei 13,25 porque 13,25 já deve bater agora no final de janeiro. Esse ativo ele vai pagar para vocês 17,5% ao ano. Uma taxa muito alta, isento de imposto de renda, ok? Que vai dar em média 1,35 ao mês, tá? Névito, e se a Selic cair? Pô, você está falando que esse papel é muito bom, ele é pré mais pós, legal. Se a Selic cai, estou colocando um cenário ali para 26, 27, isso aqui é Focus, tá? Não quer dizer que a gente acredita que necessariamente vai dar essa taxa. Mas vamos falar que a Selic vai cair para 12, eu ainda vou estar recebendo 1,26 ao mês e o percentual do CDI sobe, ele sai ali de 1,28 para 1,35, 1,40. Então, por isso que estrategicamente é importante eu ter inflação mais, com NTNBs, créditos privados, CDBs e CDI+. Tá? Eu frisei o CDI+, para ficar mais claro para vocês o tanto que é importante esse tipo de ativo na carteira de vocês. Se fosse para a gente poder falar lá qual o investimento do ano, o investimento de CDI+, seria uma das vedetes, combinado? Um renda fixa, um pezinho no chão, que vai trazer um retorno com segurança para vocês, tá? Finalizando, né, essa parte, eu queria só aproveitar esse meu último minutinho aqui para agradecer, sabe, do fundo do meu coração, a confiança de todos vocês, clientes e amigos. O nosso escritório fechou o ano em 3º lugar, em destaque na empresa, né? Isso para nós é motivo de orgulho.
de vocês, clientes. Porque se nós chegamos nesse nível, é pelas indicações que vocês fazem, é pelo carinho que vocês têm, e é o resultado da carteira de vocês. Então isso é muito bom para nós. O nosso assessor, o Juliano, que hoje é o nosso principal assessor do escritório e é o nosso sócio hoje, também é sócio da nossa estrutura, é um sócio sênior aqui da empresa. Ele foi em segundo lugar no Brasil. Nós temos mais ali de 200 assessores, 250 assessores. O Juliano aqui de Ipatinga é o segundo assessor Brasil, destaque, referência. Então, muito obrigado a vocês, clientes, pela confiança. Esses números aqui é resultado do apoio que vocês têm nos dado. Muito obrigado, pessoal. Por último, siga nós nas redes sociais, no nosso YouTube, tem um canal da EQI do WhatsApp que é muito legal, o nosso Instagram. Vamos fazer um ano 2025 maravilhoso, conto com vocês, agradeço do fundo do meu coração 2024 e tenho certeza que 2025 será um ano abençoado, um ano iluminado, né? Eu falo que eu sou um eterno otimista com o pé no chão, cautela, obviamente, né? A gente tem os nossos viés, não vamos entrar no mérito, mas eu acredito que 2025 para o nosso negócio vai ser muito importante para cuidar do patrimônio de vocês. Porque no momento de crise é um momento de oportunidades. É oportunidade de a gente proteger o nosso patrimônio e fazer ele performar ainda mais. Ok? Um excelente 2025. Um abraço a todos.